Independência da Índia e formação do Paquistão e Bangladesh. Nomes: Nathan, Victor e Vitor. Turma 4324. Bom, então, para começar a falar sobre essas independências, a gente tem que falar sobre a independência da Índia, que dá para dizer que é a mais importante. Esse aqui é um mapa do domínio britânico na Índia, de 1909, do livro The Imperial Gazetteer of India. As áreas em rosa, elas são as áreas diretamente governadas pelo Império Britânico. E as áreas em amarelo são as áreas sob suzerania do Império Britânico. Uma área sob suzerania é uma área que é um vassalo, que é uma espécie de governo que é, até certo ponto, independente, mas que é obrigado a seguir regras impostas por outro governo, que é o governo suzerano. Bom, então, os antecedentes para a independência. A gente pode ver no mapa do Império Britânico que o Império Britânico controlava partes em todo o mundo. E uma dessas partes era a Índia. Um dos métodos mais utilizados pelos britânicos era o uso da Companhia Britânica das Índias Orientais, que era uma empresa privada apoiada pelo Estado britânico, que funcionava assim. A Companhia Britânica das Índias Orientais ia nos lugares, explorava o máximo que podia o mercado consumidor, conseguia muitos lucros e partes desses lucros ia de impostos para o Estado britânico, ou seja, os britânicos sempre saíam ganhando. E eles utilizavam na China um sistema de protetorado, onde a companhia ela mandava várias tropas para lá, embora houvesse controle, certa independência política das áreas, sempre havia a grande influência militar dos britânicos na área. Em 1857, houve uma revolta chamada Revolta dos Cipaios. Os Cipaios, eles eram os soldados britânicos, soldados indianos que eram contratados pela companhia britânica, ou seja, eles lutavam pelos britânicos. Mas estava ocorrendo várias coisas nessa época que os britânicos estavam impondo sobre a cultura indiana, como a doutrina de preempção, que era a prática de transferir as heranças de indianos para britânicos, ou seja, quando, por exemplo, um dono de um território indiano, um dono indiano de um território indiano morria, ao invés de passar para um outro indiano, esse território passava para um britânico. Além disso, também, os britânicos proibiram o casamento de crianças, que era uma prática normal na Índia, e a tradição sati, que era a prática de quando os homens morriam, as viúvas, as esposas deles, eram cremadas junto a eles vivas. Que isso era parte da cultura indiana, que agora tinha sido proibida. Mas a causa mais importante dessa revolta foi a questão religiosa, que, como a gente pode ver no mapa das religiões na Índia colonial, também de 1909, do mesmo livro que eu falei antes, em rosa são as áreas hinduístas, ou seja, do hinduísmo. E o verde são dos muçulmanos, do islamismo. Então dá para ver que majoritariamente a Índia era hinduísta e muçulmana. E acontecia que os cipaios, eles utilizavam um fuzil britânico, que era o Lee Enfield. E os cartuchos desses fuzis, eles eram feitos de sebo de porco e sebo de boi, que eram que o boi para os hinduístas era sagrado e o porco os muçulmanos não comiam. E na hora de ter que abrir os cartuchos, os cipais tinham que abrir com a boca. Então isso era considerado muito desrespeitoso para eles. Essa revolta ela terminou em 1858, um ano depois, com a vitória dos britânicos. E com essa vitória, muitas tropas do Império Britânico, do próprio Estado, passaram a ir para a Índia, o que fez com que o Estado ganhasse muito mais poder. E isso trouxe o fim do sistema de protetorado da companhia e a instauração de um governo direto do Estado, a partir de um vice-rei, ou seja, agora o Estado britânico controlava diretamente a Índia.
Uma marca disso é que em 1877 a Rainha Vitória recebeu o título de Imperatriz da Índia, mostrando assim que agora a monarquia inglesa tinha poder total sobre a Índia. Houve então um processo de ocidentalização, onde as culturas ocidentais foram trazidas à força para a Índia. E essas culturas ocidentais eram totalmente contrárias às culturas indianas. Isso permaneceu por vários anos, mas o que foi considerado a gota d'água para os indianos foi quando os britânicos decidiram que o inglês se tornaria a língua oficial do país. Isso era uma coisa muito ruim para os indianos, já que haviam antes mais de 200 línguas na Índia. E então esse foi o limite, e a partir daí começaram a surgir algumas personalidades que passaram a lutar por uma resistência e lutar para uma independência da Índia. Entre elas, a mais conhecida é Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi. Mahatma, traduzido para o português, seria algo como grande alma ou elevado. Então, alguém sabe, que sabe o que está fazendo. Ele foi formado em Direito no Indian Temple em Londres. Ele era tímido, e por isso ele não conseguiu emprego na Índia e teve que ir para a África do Sul para conseguir emprego como advogado. Ele acreditava que sua função era ajudar a justiça a alcançar a verdade, o que gerou fama e alguns feitos importantes que fizeram ser reconhecidos tanto na África do Sul quanto na Índia pelos seus compatriotas. Ele aplicava a política de não violência, no que mesmo que tu fosse ofendido violentamente, tu não deveria responder dessa mesma forma ao seu agressor. Uma frase que ele costumava falar é: se baterem em sua face direita, ofereça a esquerda. Em 1914, ele retornou à Índia ajudar na organização da resistência indiana ao Império Britânico. Ele se tornou um dos líderes do movimento rapidamente e ajudou a ordenar políticas, campanhas e de grandes passeatas para alcançar o Swaraj, que é o autogoverno. Em 1921, ele juntou o Congresso Nacional Indiano, que foi um grande passo para a independência da Índia. Ele acreditava que era impossível tomar o controle por meio da violência, por causa da presença extensiva do exército inglês. Mas ele acreditava que a Índia não fazia parte do reino inglês, e portanto, suas leis não importavam à Índia. Sua influência foi tão grande que gerou diversas passeatas. Algumas que ele não tinha realmente influência direta. Entre elas, esse aqui é o massacre de Jallianwala Bagh, em 3 de abril de 1919, em que manifestantes foram à praça de Jallianwala Bagh, na cidade de Amritsar, protestar pela independência da Índia. Lá tinham homens, mulheres e crianças, e eles foram totalmente dizimados pelo exército britânico, que atirou em todos eles sem nem avisar a multidão. Uma passeata em que Gandhi foi o principal expoente foi a Marcha do Sal. De 2 de março até 6 de abril de 1930, ele caminhou de Sabarmati, Ashram, até Dandi para pegar sal para si mesmo. E o sal indiano. O que acontecia? Naquela época, tudo que os indianos produziam não pertencia a eles, pertencia à Inglaterra. Toda a matéria-prima que eles produziam era mandada diretamente para a Inglaterra, e a Inglaterra decidia o que os indianos podiam consumir. Eles só podiam comprar da Inglaterra. Ele foi sozinho e sem chamar ninguém. Mas, conforme ia passando, outros iam se juntando a passeata para pegar o sal, e ninguém ousou impedir. Ele utilizava roupas feitas por si mesmo e consumia alimentos que foram produzidos por comunidades próximas a ele. Ele também pregava que não se devia seguir o sistema político empregado pelos britânicos, ou seja, não se devia votar conforme eles diziam. Isso tudo era para ser um boicote ao sistema deles, para que eles não conseguissem fazer o que queriam lá. Ele volta era preso. Quando era preso, ele fazia greve de fome. Um dia isso estava os líderes ingleses. Um dia, um membro do governo inglês disse a Churchill, primeiro-ministro britânico: Gandhi está fazendo greve de fome. E o Churchill respondeu: eu quero mais que esse indianozinho morra, não importa ele. Mas, se ele morresse, vamos responder que nas sites fizeram, o oficial britânico está prendendo Gandhi. Mas aqui afora tem muitos outros Gandhis, os seguidores dele. Se Gandhi morresse de fome ali dentro, todos os britânicos seriam atacados pelos seus seguidores que estariam revoltados. Outra personalidade importante da independência da ilha é sentado ao lado de Gandhi, Jawaharlal Nehru.
Ele não é nada mais nem menos que o primeiro-ministro da Índia. Ele adquiriu essa posição durante a independência em 1947 e manteve até sua morte em 1964. Ele tornou-se presidente do Progresso sob a orientação de Mahatma Gandhi. Nehru foi um líder carismático e radical, defendendo a independência completa em relação ao Império Britânico. E, inclusive, Gandhi já comentou que seu sucessor político era ele. Como primeiro-ministro, Nehru inaugurou uma política exterior de não alinhamento, convertendo-se no fundador e dirigente desse movimento. No entanto, ao mesmo tempo, também fez reivindicações territoriais que colocavam a Índia na posição de império agressor e não uma nação pacífica. Entre seus atos está a retomada de Goa, que há séculos era ocupada por Portugal. Essas atitudes o fizeram ser visto pelo governo português como um pouco mais que um hipócrita, assim arranhando sua imagem como pacifista. Ainda assim, apesar de uns conflitos com o Paquistão e a China, decorrente da crise da invasão do Tibete, Nehru tentou manter uma política de boa vizinhança para os países mais próximos. Ele foi preso em 1942 durante o movimento India Limpa e solto em 1945, assumiu um papel de liderança nas negociações que culminaram no surgimento dos domínios da Índia e do Paquistão em agosto de 1947, resultando na facção da Índia. A Lei da Independência da Índia de 1957. Depois de 2 guerras mundiais, o governo britânico estava bem enfraquecido. E em 8 de agosto de 1942, o Quit India, um evento criado pelos indianos, que seria algo como Saiam da Índia, Deixem a Índia, foi criado. Ele, como o próprio nome dizia, ele focava na independência da Índia. E seus líderes foram presos a partir da criação, logo depois do discurso, alguns até 1945, como o próprio Nehru, que é quando acabou a guerra, porque a Inglaterra deu como desculpa: eu não tenho tempo para isso, tá rolando uma guerra mundial, eu tenho que me conciliar ela. Quando acabar isso aqui, eu lido com vocês. Esse movimento foi apoiado pelo Paquistão e pelos Estados Unidos, embora os Estados Unidos não passasse de uma pressão do Roosevelt, pressão do Churchill. Depois, o Gandhi se aliou ao Exército Nacional Indiano, e juntando a força do Exército Nacional Indiano com o movimento Quit India, com o enfraquecimento da Inglaterra, com o tempo a Inglaterra foi forçada, em 15 de agosto de 1957, a assinar o Tratado de Independência da Índia. Em 14 de agosto, um dia antes, também foi assinado a independência do Paquistão. Isso acabou criando 2 grupos, 2 países, a União da Índia e o domínio do Paquistão. Embora tenha se tornado independente oficialmente em 1947, ele só se tornou independente oficialmente em 1950, após a implementação da primeira Constituição indiana. O Gandhi foi morto em 30 de janeiro de 1948 em Nova Delhi por Nathuram Godse, um hindu radical que responsabilizava Gandhi pelo enfraquecimento do novo governo ao insistir no pagamento de certas dívidas do Paquistão. Porque o Gandhi vivia dizendo que a Índia estava em dívida com o Paquistão devido ao apoio dele na independência. E ele também acabou chamando o Gandhi de traidor do povo dele, por causa que ele estava apoiando uma nação muçulmana. O assassino foi condenado e enforcado, que foi um desrespeito ao pedido do Gandhi, que era a não punição de seu assassino. Depois que os britânicos saíram da região, a colônia da Índia foi dividida em 2 países independentes, Índia e Paquistão. Foi mostrado na imagem, os pontos verdes seriam o Paquistão sendo divididos pela Índia. A Paquistão em si, de acordo com líderes políticos como Muhammad Ali Jinnah, líder da Liga Muçulmana, e Nehru, líder do Congresso Nacional Indiano, deveria ter resultado em relações pacíficas. No entanto, a divisão da Índia entre Índia e Paquistão, em 1947, não dividiu as nações corretamente ao longo das linhas religiosas. Quase um terço da população muçulmana da Índia britânica permaneceu na Índia. Desde a partição da Índia em 1947, os 2 países sul-asiáticos envolveram-se em 4 guerras, incluindo uma guerra não declarada, bem como muitos atritos de fronteira e tensões militares. Além disso, a Índia acusou o Paquistão de envolvimento em guerras por procuração, prestando assistência militar e financeira a violentos atores não estatais. Todos os conflitos armados entre os 2 países tiveram como causa direta ou indireta a região disputada de Caxemir, com exceção da Guerra de 1981, a qual teve como causa o Paquistão Oriental, que se tornou independente ao término das hostilidades com o de Bangladesh. Ainda ficou entre 2 províncias do Paquistão, o Paquistão Oriental, o de Bangladesh, e o Paquistão Ocidental, o atual Paquistão. Os povos do Paquistão Oriental e do Paquistão Ocidental falavam línguas diferentes e tinham culturas diferentes. As 2 províncias começaram a lutar pelo poder. Em 1971, estourou a guerra. Cerca de 1 milhão de bengalês foram mortos e milhões fugiram para a Índia. A Índia ajudou o Paquistão Oriental a derrotar o Paquistão Ocidental.
e a província oriental tornou-se um país independente, com o nome de Bangladesh. Bom, então a conclusão do nosso grupo são algumas coisas, como a afirmação de uma identidade própria para os 3 países, que foi muito importante para eles, porque antes as culturas deles não eram consideradas como culturas para os povos ocidentais, para os britânicos principalmente. E agora eles tinham finalmente uma identidade própria e o reconhecimento internacional. Outra coisa é a marca de um fim de uma era colonialista, onde tinham vários impérios que dominavam, controlavam vários territórios muito longe e se aproveitavam o máximo deles e lucravam a custas deles, e agora isso não tinha mais. Era um fim disso. E também o ingresso na indústria mundial desses 3 países, que agora, ao invés deles serem colônias que apenas serviam como um mercado consumidor, que faziam outros lucrarem, agora eles produziriam seus próprios produtos e lucrariam em cima dos seus próprios produtos. Bom, essa é a nossa biografia e obrigado.